Olá, seja muito bem-vindo a esse nosso encontro na disciplina de Ética Bíblica e Desafios Contemporâneos, onde nós queremos conversar um pouco sobre princípios éticos e como esses princípios éticos podem ser vividos, podem ser usados conforme a nossa identidade cristã no mundo em que nós vivemos hoje. Para a nossa conversa, nós queremos seguir uma estrutura onde vamos conversar primeiramente sobre o Deus que se revela e se esconde, compreender também a identidade cristã a partir da lei e do Evangelho, e assim, com essa compreensão, melhorar o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Esse melhoramento do relacionamento, nas vocações, nos estamentos, nós tomamos decisões mais assertivas, e assim nós podemos viver a prática do amor, um amor recebido de Deus de forma passiva, no perdão dos pecados, e aqui nós estamos falando de dois tipos de justiça, e uma justiça que é ativa, quando eu coloco aquilo que eu recebo de Deus a serviço do meu próximo. O nosso relacionamento, eu sempre procuro dizer que nós temos no nosso relacionamento a dimensão da cruz de Cristo, onde de cima recebemos o perdão, a vida, a salvação, o fortalecimento da fé. E na lateralidade, na horizontalidade, nós vivemos essa fé de forma ativa com o nosso próximo. O apóstolo Pedro também nos mostra alguns princípios que levam o cristão a buscar por um padrão de excelência nesse testemunho da fé. E por fim, então, nós abordamos que Deus tem um só reino, não são dois reinos, apesar de que é usado os dois reinos de Deus, o reino da mão esquerda e da direita, em alguns escritos. Na verdade, eu prefiro, Deus tem um reino só, mas Deus tem duas formas de governar esse reino. Um reino que é celestial e um reino terreno do aqui e agora, onde nós vivemos o tempo da graça, o tempo do arrependimento e do perdão. O Deus que se revela, então, nosso ponto número 1, e o Deus que se esconde. Deus ele se revela através da palavra. A palavra que vem em lei e evangelho. A lei, nos 10 mandamentos, é aquilo que diz o que está errado e aquilo que diz a maneira certa de fazê-lo. Amar a Deus e ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso foi o que Jesus falou como o resumo da lei. A lei vai dizer: não faça isso porque é errado, está contra a palavra de Deus. Se você está falando isso, você não está temendo e amando a Deus. Se você está fazendo, matar, roubar, prostituir e assim por diante, falar mal do próximo, você não está vivendo conforme a boa e santa lei de Deus. Sabendo que o ser humano não é capaz de cumprir perfeitamente a lei, Deus se revela no Evangelho Jesus Cristo, a palavra de Deus que se tornou um ser humano, que viveu entre nós, morreu e ressuscitou por nós. Os benefícios da salvação, do perdão dos pecados, da vida eterna, nós recebemos por meio da palavra, do batismo e da Santa Ceia, que são os meios da graça. E por isso, a partir do Evangelho recebido, nós podemos então testemunhar nossa fé no Deus triuno de forma resumida, colocada nos credos da igreja, o credo apostólico, niceno, atanasiano, ou mesmo com as nossas próprias palavras podemos testemunhar a ação do Deus Pai Criador, que sustenta em todas as coisas nesse mundo ainda, Deus Filho, que morreu na cruz para nos trazer perdão, e o Deus Espírito Santo, que me leva a crer na obra do Pai e do Filho, me leva a crer que Deus não se retirou do mundo, mas continua cuidando dele de forma escondida. O que é esse Deus escondido? O Deus escondido é a forma de Deus cuidar da manutenção desse mundo através dos estamentos e das vocações. Quando Deus cuida deste mundo através da igreja, da família, do Estado ou da sociedade, poderíamos dizer assim, ele usa pessoas para fazer isso. Através da igreja, a palavra do Deus revelado chega aos ouvidos de todas as pessoas, ou de todas aquelas que ouvem o Evangelho da salvação, que ouvem a lei de Deus e se arrependem dos seus pecados. Chega também àquelas que ainda não ouviram através do nosso testemunho. O Deus escondido age através de nós, age através de pessoas. E isso é o amor cristão, a nossa voluntariedade em servir, sabendo que somos amados por Deus,
que somos filhos de Deus, que temos uma identidade cristã, então nós agora vivemos essa identidade dentro da igreja, da família e da sociedade. Quando nós olhamos então para as vocações, dentro do estamento temos pequenos estamentos, vamos dizer assim. Temos as vocações, né? Dentro da família, pai, mãe, filhos, né? Dentro da igreja, pastores, membros, dentro da sociedade, as autoridades, sejam elas governamentais ou as autoridades militares, por exemplo, são ofícios, em geral, onde nós exercemos também a nossa identidade cristã. Como nós temos um RG que define quem nós somos diante das autoridades civis, nós temos também uma identidade cristã recebida no batismo que é testemunhada também nos nossos ofícios aqui nesse mundo. Seja de professor, de aluno, seja de comerciante, seja de vendedor, comprador, né? Nós temos nossas vocações nesse mundo onde, através da maneira como nós vivemos, nós testemunhamos quem nós somos. Estamentos e vocações estão sempre interligados. Uma é vivida em relação à outra, não tem como desvincular as duas coisas, né? E assim, a partir das pessoas, o Deus escondido cuida da boa manutenção do mundo. Essa identidade cristã que eu mencionei antes, ela acontece no Deus revelado, né? Quando pela lei Deus diz está errado o que você está fazendo, a lei também norteia aquele que já foi regenerado pelo evangelho da salvação, aquele que já recebeu os benefícios da morte e ressurreição de Jesus, e agora a lei ela funciona como uma norma, como um GPS que vai ensinar o cristão a viver de maneira agradável a Deus. Lembrando que aqui nós estamos falando de dois tipos de justiça também. Primeiro, a justiça passiva, né, onde Deus vem ao nosso encontro e nos dá o perdão que nós não podemos conquistar. E a justiça ativa, onde nós vamos viver essa identidade, esses benefícios, levando Jesus ao próximo. A palavra de Deus que se tornou um ser humano, ela morreu por nós e nós recebemos esses benefícios, então, de forma passiva. Quando nós entendemos isso, entendemos a nossa identidade em relação a Deus, nós buscamos, com o auxílio de Deus, melhorar o nosso relacionamento com o próprio Deus e com o nosso próximo. Nós buscamos viver na igreja, na família e na sociedade o amor cristão. Nós buscamos viver como pai, mãe, filhos, autoridades ou dentro dos nossos ofícios como irmãos na mesma fé. E aqueles que não têm a mesma fé que nós buscamos viver como testemunhas de Deus, testemunhas dos grandes feitos do Senhor. E nessa testemunho a gente busca sempre a paz, a conciliação, o perdão, a nova chance. É isso que Jesus ensinou. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A quarta petição do Pai Nosso nos revela muito claramente como que o Deus escondido age. A quarta petição do Pai Nosso diz respeito ao pão de cada dia, e Deus dá o pão de cada dia não pelo nosso merecimento, mas pela graça e misericórdia dele. Dá a nós cristãos e também a todas as pessoas que ainda não são cristãs, que ainda não creram no evangelho da salvação. E Deus faz isso através de outras pessoas, através do agricultor que planta, através das empresas que beneficiam esses alimentos, através daqueles que são comerciantes, né, e vendem, através daqueles que têm supermercados e vendem o produto produzido, né, pelas pessoas do campo, e assim por diante. Então nota que o Deus escondido, para dar o pão de cada dia, ele usa pessoas dentro das suas vocações e dos seus ofícios. Quando nós compreendemos a nossa identidade cristã e a nossa relação com Deus e o próximo, nós buscamos tomar decisões mais assertivas. Quando nós compreendemos a justiça da fé e a justiça do amor, nós buscamos viver com coerência com aquilo que nós cremos e aquilo que nós testemunhamos. Como já dito, a justiça passiva não vem de nós, ela vem de cima, ela vem do alto, é Deus quem vem ao encontro do pecador e perdoa. E esse pecador agora perdoado e regenerado, tornado um filho de Deus, ele vai compreender quem ele é diante de Deus e vai viver o amor cristão lá no lugar onde Deus colocou ele.
na igreja, na família, na sociedade, seja pai, mãe, autoridade, seja um comerciante, ele vai buscar tomar decisões que não vão na contramão daquilo que Deus ensinou, daquilo que Deus ensina, daquilo que Deus fez por ele. E agora ele, de forma ativa, estende essa ação, essa forma de viver ao próximo nas suas relações. 5 princípios cristãos, o ponto 5, o apóstolo Pedro nos ajuda a compreender como que é a vida desse cristão, que tem a identidade de filho de Deus e ao mesmo tempo ele tem uma responsabilidade civil aqui nesse mundo, e como o cristão vai testemunhar a sua fé num mundo que vai na contramão da palavra de Deus. E o apóstolo diz: ora, quem há de maltratá-lo se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venha a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como o Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Ser zeloso na prática do bem é ouvir a boa e santa palavra de Deus revelada em lei e evangelho. É saber que há coisas que o cristão não deve fazer porque estão contrárias à palavra de Deus. E há coisas que Deus instituiu para serem feitas, como o amor ao próximo. Isso é ser zeloso na prática do bem. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Procurar viver com coerência entre a justiça passiva e a justiça ativa de Deus. Aquilo que eu recebi, o perdão, a salvação, a vida eterna, e aquilo que eu faço com o meu próximo. Eu recebi perdão, mas não perdoo. Eu não estou sendo zeloso na prática do bem. Esse zelo, esse cuidado, muitas vezes vai ter implicação. Muitas vezes o cristão vai sofrer por isso. Sofrer por causa da justiça, quer dizer, é sofrer por causa de Cristo. E sofrer por causa de Cristo é ser abençoado, porque nós estamos testemunhando o amor de Jesus a mais pessoas. Porque Jesus está conosco todos os dias, como Ele prometeu, nós não precisamos ter medo dessas ameaças. Nós não precisamos ficar angustiados. E quando nós testemunhamos, somos zelosos na prática do bem, nós estamos santificando a Cristo. Santificar a Cristo não é se retirar do mundo e viver de modo isolado, um modo ascético, ou de repente um santo grupinho retirado do mundo que vive o seu mundo, o seu próprio mundo, e esquece da responsabilidade do testemunho e do amor ao próximo, do amor cristão, que abraça os outros 3 estamentos. Quando nós olhamos então para esse ensinamento, o apóstolo Pedro nos orienta: estejam sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança. Qual é que é a razão da nossa esperança? É Cristo. Nós temos esperança e gostamos, amamos testemunhar esse amor de Cristo para conosco, porque nós temos a esperança de que mais pessoas sejam salvas por Cristo. Nós temos a esperança na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Nós temos a esperança do novo céu e da nova terra, e nós queremos que outras pessoas também estejam lá conosco. Não podemos fazer isso de modo impositivo. Nós devemos ter mansidão. Nós devemos ter temor, para que não afastemos as pessoas da palavra com as nossas atitudes. Para que, dentro de uma incoerência de fé e de amor, nós não testemunhemos mal a vida do cristão. Então, os cristãos buscam viver esse padrão de excelência. Buscar viver esses princípios bíblicos é viver com uma boa consciência, uma boa conduta, um bom testemunho. O apóstolo Pedro também deixa muito claro que o cristão não vai ficar sem sofrimento, mas é melhor que vocês sofram por testemunhar o amor de Jesus, por viver na contramão do mundo, porque o mundo não segue a palavra de Deus. Mas o cristão, sim, ele tem princípios bíblicos. E ele vai ser perseguido, ele vai ter sofrimento. Mas a promessa de Jesus de que mesmo em meio a sofrimentos ele estaria conosco é uma promessa que ele cumpre. Então nós podemos viver, sim, esses princípios cristãos com alegria, mesmo no meio do sofrimento, por causa da justiça de Cristo.
Então nós podemos dizer assim que Deus, ele tem um só reino, um reino espiritual e um reino material. E Deus tem duas formas de governar esse reino. Deus, com a sua mão direita, ele cuida das coisas espirituais, ele cuida da salvação através de Jesus Cristo, e com a mão esquerda, Deus cuida das coisas aqui deste mundo. Na igreja, família, Estado, nas vocações de pai, mãe, filho, vendedor, produtor e assim por diante. E dentro dessas vocações e desses estamentos, ambos trabalham de forma a contribuir um com o outro. Quando nós olhamos para a igreja, por exemplo, com a pregação de lei e evangelho, o Espírito Santo leva pessoas a viver de maneira diferente dentro do Estado. O pai vai agir de forma amorosa para com os filhos. O marido vai agir de forma amorosa para com a esposa. Vizinhos vão agir de forma melhor, buscar tomar decisões assertivas entre si. O governo vai procurar trazer paz para aqueles que são governados por ele. As autoridades militares vão proteger essa sociedade. E assim a igreja tem um lugar de paz. Deus promove um lugar de paz onde o evangelho possa ser pregado. Deus promove, através das vocações e do agir dele pela palavra, um lugar de paz dentro das famílias, onde vão poder testemunhar os princípios bíblicos, a identidade cristã em meio ao mundo. Por isso nós podemos dizer que a identidade cristã ela vem do alto, ela vem de cima, é do reino da mão direita de Deus. É o Deus que se revela e que vem através do Evangelho e dá o perdão e a vida eterna. Somos cidadãos dos céus, salvos por Cristo. No reino da mão esquerda, podemos dizer que a nossa identidade, o nosso RG, diante das autoridades civis, fazem com que nós testemunhemos essa identidade da eternidade que nós temos. Essa identidade como filhos de Deus. E o nosso testemunho ele acontece no Deus escondido, através da ação desse Deus abscôndidos nos estamentos e nas vocações. O testemunho da nossa identidade cristã acontece quando nós vivemos os princípios bíblicos, a ética cristã dentro das nossas vocações e estamentos. Podemos dizer que estamos no mundo, o mundo é nossa casa provisória, porque somos cidadãos dos céus. Como diz o hino 389 do Inário Luterano, estamos no mundo, mas dele não somos. A pátria celeste é o nosso lugar, termina a estrofe. Isso quer dizer que enquanto vivemos no mundo, testemunhamos a nossa fé, testemunhamos o Cristo Salvador, com os olhos fitos na razão da nossa esperança, na razão da nossa fé, na razão de vivermos os princípios bíblicos aqui nesse mundo. E a razão é Jesus Cristo, aquele que garante para nós a ressurreição dos mortos e a vida eterna. Diante dos impercalços desta vida, podemos falar juntamente com a letra do hino da Reforma, o hino Castelo Forte, na estrofe 4, Lutero escreve: se vierem roubar os bens, a vida e o lar, que tudo se vá, proveito não lhes dá, o céu é a nossa herança. Vamos ter dificuldades? Sim, vamos. Mas os olhos fitos na salvação fazem com que nós confiemos na presença de Jesus na nossa vida e sigamos sempre com alegria, testemunhando os princípios bíblicos, testemunhando a nossa identidade cristã em meio ao mundo em que vivemos. Amém.